Cole, tá ouvindo? Tá aí? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Então, vamos começar? Sim, sim, vamos começar. Não sei, Bom, não sei se vocês conseguem me ouvir bem. não, tá dando pra ouvir perfeitamente. A gente Tá, vai começando, sempre entra alguém mais atrasado, mas fica gravado de qualquer forma, então tá tudo bem. tá bom, tá bom. Pessoal, na oficina de hoje, a gente vai contar com a apresentação, né, do João Gabriel da Silva Olímpio, que prefere ser chamado por Cole. Ele vai trazer alguns aspectos para a gente, né, das questões culturais e linguísticas da Filipinas. Vou colocar aqui para apresentar os slides. Espera aí. Tá. E o João Gabriel aí pode se apresentando, ou Cole, acho que ele prefere ser chamado de Cole, né? Ele Tanto pode ir faz. se apresentando enquanto eu vou colocando os slides. Fala um pouquinho de onde você é, o que você faz. É, bom dia, pessoal. Meu nome é João Gabriel, ou Cole, como algumas pessoas estão acostumadas a me chamar. Eu sou estudante de antropologia, na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, aqui no Paraná, em Foz do Iguaçu, né? Na região fronteiriça. E eu estudo o meu maior interesse, né, nas culturas do Sudeste Asiático. E eu escolhi mais especificamente as Filipinas porque é o país que eu mais estudo, né, do Sudeste Asiático. Então eu estudo questões culturais, linguísticas, socioculturais no geral, né. Então é isso. Tá bom. Vou ver aqui os slides. Já começou. Bom, eu coloquei aqui para apresentar os slides. E o João Gabriel, então, ele vai trazer um pouquinho sobre as questões das Filipinas para a gente hoje, né? Falar um pouquinho sobre a questão de diversidade cultural e linguística das Filipinas. Pode começar, como você preferir. Tá. Então, passa para o outro, Jaden. Então, eu vou começar contextualizando onde fica as Filipinas para quem não sabe, né? Para as pessoas entenderem mais ou menos onde fica, onde está localizada. É, as Filipinas ela fica localizada no Sudeste Asiático, né? Ela está mais próxima à China do que do Japão. E ela tá muito próxima a Taiwan também. Eu não sei se vocês conseguem ver aquela ilha em cima dela, desse verde aí, é Taiwan. Então ela está muito próxima de Taiwan, né? Está muito próxima também ela com a Malásia, a Indonésia, é, que são países vizinhos, né, do Sudeste Asiático, porém as Filipinas não faz fronteira com nenhum país. Porque são ilhas, né? As Filipinas é um arquipélago que tem mais de 15 mil ilhas, se não me engano, né? E ela é dividida por três regiões, que é Luzon, Mindanao e Visayas, né? É como se fosse o Brasil, que é distribuído em regiões sul, sudeste, centro-oeste, nordeste. As Filipinas é dividida apenas por três regiões, né? Pode passar, Alberto. A capital das Filipinas ela é Manila, né? A cidade mais populosa é Quezon e a língua oficial é o filipino em inglês, né? A população é de 103 milhões, né, de filipinos. O fuso horário nas Filipinas são 11 horas a mais do que a do Brasil. Então, se agora são 10h17, lá são 11h17 da noite, né? É, Pode passar, Alberto. Então, eu deixei um pouco. Eu decidi colocar essa foto, né, para vocês verem como os filipinos eles são. Até porque as Filipinas é um país do Sudeste Asiático, porém tem uma grande questão, né, assim como o Brasil. Eles são bastante diversos, né?
culturalmente, então lá são divididos, tudo é dividido por etnias, né? As populações, elas são divididas por etnias, e cada etnia fala uma língua diferente, cada etnia tem uma cultura diferente, tem um comportamento, né? Se veste diferente, fala uma língua diferente, tem uma alimentação diferente, e os filipinos, eles são do Sudeste Asiático, né? Então, eles não se parecem aos japoneses, aos chineses, aos coreanos, como a maioria das pessoas estão acostumadas a ver, né? Que as pessoas falam, mas os filipinos não se parecem aos coreanos, aos japoneses, ao resto dos outros asiáticos. Não, acredita-se que os filipinos são dessa cor, né? Por causa do calor, né? Que faz o Sudeste Asiático, né? Ele é mais quente do que, por exemplo, o Japão. O Japão, por exemplo, no Japão se neva, né? Já nas Filipinas não neva, né? Então, acredita-se que, pelo fato de lá ser mais quente do que em alguns outros países, eles são mais escuros. Parou de compartilhar a tela, Alberto. Não tá compartilhando a tela? Não, saiu. Ué, peraí. Aqui tá ainda. Que estranho. Parou também. Acho que é um probleminha na conexão aqui. Peraí, gente. Aqui tá dizendo que você perdeu a conexão e não. Ah, tá. Tá bom. E nas Filipinas, né, tem vários tipos de povos, né, como eu disse, e eles acredita-se, né, que eles são provenientes dos povos malaios, né. Eles acreditam-se que eles são, na verdade, uma mistura dos indianos com os povos malaios, os indonésios, porque os filipinos, eles acabam sendo parte de um povo chamado austronésio, né, que é um povo que compartilha a mesma língua. Então é muito parecido, não a mesma língua, porém a origem, né? Então acaba que todas essas línguas que são faladas, né, dentro desse termo, né, assim como, por exemplo, nós somos latino-americanos, para eles, entre os filipinos, os indonésios, os havaianos, eles são chamados de povos austronésios. Nessa segunda foto, na direita, você consegue perceber a diferença, né? Que quanto que um tem o cabelo mais crespo, alguns têm os cabelos mais crespos, os outros têm um cabelo liso, tem traços mais asiáticos, né? Eles são chamados esses, né, da segunda, eles são chamados de negritos, né, ou aeta. Quando os europeus chegaram nas Filipinas, eles acreditavam que, na verdade, eles eram africanos, eles eram povos africanos perdidos na Ásia, porque não é o fenótipo, né, não é a aparência comum que você normalmente vê, né, num país asiático. E daí e eles são os negritos que são indígenas, né? Então, os indígenas da Ásia, eles são negros, né? Eles têm a pele mais negra, têm traços mais negros, têm cabelo mais escuro, cabelo crespo. Então, é um outro fenótipo diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Pode passar, Alberto. Pede só confirmar se tá gravando, porque eu fiquei com medo agora que eu caí. Aqui aparece gravando. Tá gravando ainda. Não, tudo bem. Porque senão aí complica depois. Tá. Falando sobre a colonização, né? As Filipinas, ela foi colonizada por 3 países. Ela foi colonizada primeiro pela Espanha, que foi a colonização mais duradoura e a colonização que mais influenciou o país. Depois eles tiveram a colonização estadunidense, né, ou americana, que acabou influenciando bastante recentemente, até porque depois da colonização eles acabaram que ficaram com o inglês como oficial, né, assim como o filipino, ou o Tagalog, né, como é chamado, e depois eles tiveram a colonização japonesa. Porém, a colonização japonesa, ela foi mais pequena, ela foi menor, né, perdão, ela foi menor e foi em apenas uma região específica das Filipinas, né? Não foi assim tão grande quanto a colonização espanhola e a colonização estadunidense. Pode passar, Alberto. Então, a colonização europeia, né, que foi a espanhola,
foi dada por Fernão de Magalhães, né, que chegou em 1521, e que ele marcou o início, né, da colonização espanhola nas Filipinas. As Filipinas, né, eles têm o nome do país, né, o nome desse conjunto de arquipélago foi dado por causa do rei da Espanha, né, o Felipe II, né. Então, por isso que foi chamado, né, de as Ilhas Filipinas, por causa do Felipe II, né, das Filipinas. Pode passar. Aí, né, que teve a Guerra Hispano-Americana, né, a colonização norte-americana, né, que foi no final do século XIX, onde ocorreu a Revolução Filipina, e que acabou resultando na República, né, na primeira República do país, que as Filipinas acabou ganhando a independência. Só que a Espanha ela não reconheceu, né? O que aconteceu foi que eles cederam o território para os Estados Unidos, e por isso, né, ocorreu a guerra, né? Pode passar. E já a guerra, né, a guerra filipino-americana, né, que eclodiu um pouco tempo depois, ela foi seguida por um breve período, né, pela ocupação japonesa, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Logo depois eu vou mostrar um mapa, né, onde que se deu, né, essa colonização japonesa, que foi mais no sul das Filipinas, né. Então, logo dia 4 de julho de 1946, né, a soberania, né, o país foi reconhecido, né, a nação filipina foi reconhecida como um país. Logo, então, após a independência, o espanhol ainda era oficial nas Filipinas, né, porque o espanhol ele foi oficial nas Filipinas, porém ele nunca chegou a ser falado pela maior parte da população. E daí o inglês foi adicionado junto, né, foi colocado junto com o filipino, né, como oficial, e excluindo o espanhol. Pode passar. Agora, né, sobre a diversidade das Filipinas, que é o mais importante e o mais complexo, né, das Filipinas, é que esses são ali a lista, né, dos idiomas maiores, né, dos idiomas mais falados nas Filipinas, e como vocês podem ver, cada verde, cada cor significa uma língua diferente. Lá se tem mais de 100 línguas que são faladas, né? E essas são uma das línguas majoritárias, né? Uma das línguas que são faladas por regiões, né? Nessa área verde, esse verde mais claro, é falado o Tagalog, que na verdade o Tagalog é que deu origem ao filipino, né? Na verdade, o filipino, ele nada mais é do que o Tagalog, mas aí entra a questão do conflito que eu vou falar daqui a pouco, né? Então, as línguas majoritárias das Filipinas, né, que são mais faladas nas Filipinas, é o Pampanguenho, o Tagalog, o Bicolano, o Pampangan, o Ilocano, né? O Zambal, o Ivata, o Chavacano, que é falado no sul das Filipinas, e o Cebuano. A língua mais falada nas Filipinas por número de nativos, né, nativos filipinos por número de pessoas, é o Bisaya, que ali está escrito como cebuano. Ou é cebuano, né, ou Bisaya, chamado das duas formas. E ele é falado por muito mais pessoas do que é falado o Tagalog. O Tagalog só é falado por a maioria dos filipinos, pela maior parte dos filipinos, porque ele foi dado como oficial, né, assim que as Filipinas ganham independência, e eles começou a se espalhar para o resto das Filipinas. Porém, os filipinos, na verdade, eles falam essas primeiras línguas aí, dependendo da região deles. Então, é como se fosse assim, né? Para deixar um pouco mais claro, que é bem diferente do Brasil, né? É um caso muito assim, bizarro, né, para a gente. Em cada região, se vai falar uma língua diferente, como essas aí que estão colocadas, né? Na verdade, tem muito mais línguas do que essas só são as majoritárias, como eu disse. Então, se eu sou filipino, eu vou falar primeiro a minha língua, né? Essa língua de acordo com a minha região, depois eu vou aprender o Tagalog, e depois eu vou aprender o inglês. Como é que funciona esse processo? Esse processo se dá através da educação, né? Quando eu vou para a escola, quando eu tenho ensino, né? Eu vou para a escola, começo a ir para a primária, que fala, né? Quando eu vou para o primário,
pro ensino fundamental, eu já sou introduzido a falar, a aprender o tagalo, ou o filipino, né, que é chamado. Então, eu falo uma língua nativa, eu falo com meus pais uma língua, mas eu vou para a escola, então eu vou aprender a falar a outra língua, que seria o tagalo. Quando eu vou para a escola, eu aprendo a falar o tagalo e aprendo a falar o inglês. Então, são duas línguas. Isso se eu for de uma região que não seja capital, que não seja dessa região mais verde mais clara, né? Onde se fala o tagalog. Então, o inglês e o tagalog são línguas obrigatórias e que serão usadas em todos os ambientes, né, das Filipinas, em todos os lados das Filipinas. Na televisão você ouve o filipino ou o tagalog, né, que é a mesma coisa, que acaba sendo a mesma coisa, e você ouve o inglês. Só que o que ocorre é que, na verdade, eles misturam as duas línguas, eles misturam o tagalog com o inglês. E acaba se chamando de Taglish, que o Taglish é uma mistura das duas línguas, né? Então, se eu entro para a escola com 6 anos, 5 anos, eu com 7 anos, com 6 anos, eu praticamente já saberei falar mais ou menos duas línguas. Então é um caso bem diferente do Brasil, onde que eu aprendo primeiro uma língua e eu vou provavelmente seguir falando essa língua para o resto da vida. É bem diferente do Brasil, né? É, a região em que foi mais afetada pela Espanha foi a região sul, que é essa região onde está mais um azul mais escuro, né? Tipo um roxo. É um roxo, né? Na verdade. Ela foi a região que foi mais afetada. Ela é a região que foi mais afetada pela influência, né? Pela colonização espanhola. Já a região do norte, ela é a região que mais foi influenciada pela colonização estadunidense, né, americana. E nas Filipinas é diferente, né? A gente aqui no Brasil separa por estados, né? Nas Filipinas eles separam por província, né? Então é um caso bem diferente. Pode passar, Alberto. Não, só queria fazer alguns comentários a respeito dessas questões. Primeiramente, assim, é necessário pontuar por que a gente está expondo, né, as questões das Filipinas. Assim como os povos da Latinoamérica são invisibilizados, né, ao ponto que quem pensa em América Latina automaticamente, quem pensa em América, desculpa, quem pensa no continente americano automaticamente acaba se referindo aos Estados Unidos, né? Tanto é que nós mesmos, sul-americanos, nos referimos aos Estados Unidos como eles sendo americanos, né? Ah, os americanos, não sei o quê, não, 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 não. Não, eles não são americanos. No máximo, a gente pode dizer norte-americano, né? Em termos de regionalidade, porque eles estão no norte, eles não são os únicos norte-americanos, inclusive o Canadá, né? Também faz parte dessa questão de Norte América, assim como uma parte do México também, né? Então, se a gente for se referir à América, a gente acaba muitas vezes se referindo aos Estados Unidos como América, né? E a América é um continente. E tal como os Estados Unidos invisibilizam o restante da América, porque invisibiliza, né? Pelas questões econômicas, políticas, etc. Da mesma forma que ele traz essa invisibilidade, nós vemos na Ásia um movimento muito similar, né? Onde nós encontramos ali Japão e China com uma certa lateralidade, né? A Coreia também, como grandes destaques do continente asiático, enquanto nós não conhecemos outros países, como Mongólia, como Filipinas. Aí o Cole pode me ajudar a falar outros países que eu estou tentando lembrar aqui, mas para vocês verem como é invisibilizado. Índia, Sri Lanka, Nepal, Indonésia, Indonésia. Malásia, Laos, Camboja. Sim, o Cole ele é um estudioso da cultura asiática, né? Principalmente por conta das Filipinas e recentemente ele tem se debruçado a estudar sobre a Indonésia também, né? Uhum. E aí a gente vê o quanto que essas culturas dos continentes, elas têm sobressaindo aqueles que têm maior poder político e econômico, né? E invisibiliza
outras culturas, né, que são diversas e que são tão importantes quanto. É como a Lívia falou, né? A cultura do pessoal do McDonald's sobressai a da gente. Eles são só estadunidenses, né? Eles não são americanos, assim como a Ásia não é Japão, né? E não é China, né? A China, inclusive, pessoal, se vocês separarem bem no movimento histórico das questões asiáticas, a China ela ganha notoriedade muito recentemente, né? Até década de 90, mais ou menos, a gente não ouvia falar muito de China, né? A China começou a ter algumas notícias na década de 90, e notícias inclusive bem deturpadas, onde se falava que chinês matava quando tinha mais de dois filhos, esse tipo de questão que é super complexa de debater. De fato, a China teve umas políticas bastante questionáveis na década de 70 e 80, mas a estereotipação que é um grande problema, sabe? Acredito que a questão do estereótipo é o que acaba causando uma imagem distorcida do que é a política e a realidade de cada nação. E aí a gente tem isso também, Lívia. A Rússia, ela também tem uma parte asiática, né? Quase metade do território russo é asiático. E aí a gente tem, então, toda essa questão de visibilidade. Por exemplo, se a gente for pensar na própria Europa, a gente não ouve quase nada dos países da Europa oriental, né? Só da Europa ocidental. Então, o que se destaca dentro do continente europeu? É França, Itália, Inglaterra, Espanha. Se você pegar, é uma lista de países que estão do lado ocidental, né? Então, nós, da cultura ocidental, como a maioria dos países de expressão político-econômica, né, considerável aí no cenário mundial, estão do lado ocidental, acaba que se destacam aqueles países que estão também do lado ocidental, e a gente não ouve falar nem na própria Europa, a gente ouve falar muita coisa sobre Croácia, sobre Polônia, sobre os países que estão do lado oriental, Bulgária, e enfim, diversos outros países que estão ali daquele lado. Isso. Enfim, a gente tem várias territorialidades. Aí, se a gente for pensar em África, então, que nenhum país da África tem uma expressão político-econômica extremamente expressiva, né, ali no cenário mundial, a gente vai ter um cenário muito pior, né? Recentemente, a gente tem visto a África do Sul como um país que tem uma expressão, né, ali emergente, né, que é um país emergente, de economia emergente. Então, se a gente for pensar a respeito do continente africano, a gente vê que a invisibilidade é ainda maior, porque, por exemplo, quando a gente vai falar de África, né, a gente fala África como um todo. A gente vai falar de Europa, França, Itália, Inglaterra, tá, tudo bem. Tem vários países sendo silenciados nesse movimento, mas a gente consegue lembrar de alguns países da Europa, consegue lembrar de alguns países da Ásia, né, da América Latina, mas a gente não consegue lembrar praticamente de quase nenhum quando a gente vai falar de África. Por similaridade de língua, a gente acaba lembrando, sei lá, de Angola, Moçambique, fala português, etc. E alguns outros que acabam tendo uma notícia ou outra que a gente acaba se familiarizando. Mas a gente acaba esquecendo que a África é diversa e, por não ter expressão política e econômica, não se cita quase nada dela. Então, assim, só chamando a atenção para vocês terem essa ideia de que por que é importante falar sobre isso, né? Falar sobre oficina. A Ásia, ela não é japoneses e chineses, não é pessoas de cor de pele amarela, como é classificado aqui no Brasil, e tem uma diversidade tanto fenotípica, né, quanto uma diversidade cultural e linguística. E daí a gente traz aqui o caso da Ásia, porque se a gente for falar de cultura chinesa e japonesa, eu acredito que no momento atual do mundo, a gente ouve falar muita coisa de cultura chinesa e japonesa. Porém, quem aqui conhecia sobre Filipinas, né? Sobre o que é a Filipinas? Eu tive contatos
a respeito do que é a Filipinas apenas quando eu comecei a ter, né, os diálogos com o Cole, e eu soube o que é a Filipinas e como que é a Filipinas. E a Filipinas, como o Cole vai mostrar pra gente, tem uma grande diversidade em vários aspectos, né? Vários aspectos que são culturais, linguísticos, etc. E que a gente só acaba conhecendo só as questões que são Japão e China ali da Ásia, né? Anime, mangá japonês, comida japonesa. E a Filipinas, ela produz músicas, filmes, novelas e várias outras coisas além da língua dela, né? Que é muito Sim. rica e que não chega a lugar nenhum, porque tudo na Organização Mundial do Capitalismo, nessa questão dessa ordem capitalista, é voltado ao destaque a quem tem o poder, a quem está sob o controle do poder político e econômico. Desculpa Uhum. essa fala um pouco longa, Cog, mas eu achei importante Não, pontuar. inclusive a China queria. A China, na verdade, eles querem. Eles estão com meio que com um projeto de tentar agregar as Filipinas como se fosse uma província deles, né? Tem essa questão também de que a China, eles estão querendo que as Filipinas seja parte deles. Então é bem interessante, assim, como que a China tem se apoderado de... Tem crescido cada vez mais economicamente falando, mas eles também estão pensando, por mais que eles sejam grandes, eles querem ainda mais, entendeu? E é bem interessante também, porque enquanto que os Estados Unidos, a hegemonia deles se dá através da cultura, né? A China, a hegemonia chinesa, ela está se dando a cada vez mais através do poder, como que fala? Finance, econômico, perdão, através do poder econômico, né? Que se difere cada vez mais, porque tudo vem da China, tudo lá que os americanos, os estadunidenses compram, vem da China, tudo que a gente compra atualmente vem da China, então a gente se vê dominado por eles, de certa forma, né? Assim como os Estados Unidos, a gente sempre que olha para eles, a gente sempre vê, tipo, Estados Unidos é o melhor país, porque eles passam para a gente que é o melhor país em termos de cultura, né? Eles passam essa ideia para a gente. E a China viu isso, né? A China viu que eles são muito diferentes, no ponto de vista cultural. Então, eles têm acho que é o Edward Said, que ele escreveu um livro chamado O Orientalismo, que é bem interessante ler sobre, né, como que ele vai falar sobre essa hegemonia cultural dos Estados Unidos, né, que eles passam para as pessoas de fora que querem viver o sonho americano, né. Na verdade, a gente sabe que é fachada, que na verdade não é assim. Então, muitas pessoas acabam se enganando. Já a China, com o poder econômico, acaba nos dominando cada vez mais, né? Então, como é que a gente né, quebra isso, né? Não sei. A respeito dessa questão da China, Cláudio, não sei se você consegue explicar, mas a China fez uma proposta ou é uma ação política ou é um movimento que a China tem feito de investir na Filipinas na parte do território? É uma negociação? É uma imposição que eles estão tentando fazer? O que seria? É mais ou menos, pelo que eu li, é como se fosse uma proposta. Porque na verdade o presidente das Filipinas ele meio que é contra os Estados Unidos, né? Ele deu uma notinha, eu sou contra os Estados Unidos porque os Estados Unidos que enfraquece o nosso país, até pela questão da colonização estadunidense lá. Então ele percebeu que a China tem um poder econômico muito mais forte do que os Estados Unidos, por várias razões, né, a ressaltar. Então ele pensou, se a gente se unir à China, a gente vai ser muito mais forte, né, economicamente falando. Então seria, mas eu não sei a respeito da China, né, se a China concorda com isso. Porém, como a China tem se tornado cada vez mais ambiciosa no mercado econômico, acredito que também seja
um interesse da China também. Até porque tem se pensado também na questão... porque o presidente das Filipinas ele tem mirado para vários países com poder econômico maior do que das Filipinas. Então, até se pensou que fosse ensinado o coreano nas escolas filipinas, né? Para que eles pudessem manter uma relação com a Coreia. Mas isso não vai funcionar, né? Já está meio que óbvio, assim, que não vai funcionar essa relação das Filipinas com a Coreia. Porque as Filipinas também, ela é muito dominada, assim, pela Coreia, pela China, pelo Japão, né? Inconscientemente. São como se fosse... É como se a China, o Japão e a Coreia dominassem vários países ali da Ásia, culturalmente falando, né? Hegemonicamente falando, né? Então, é como se fosse os Estados Unidos para nós, né? Aqui no Brasil. Então, eles estão tentando meio que puxar o saco desses países que são mais... que têm maior poder aquisitivo e econômico, né? Do que as próprias Filipinas. Pode passar. Passa os slides? Sim, pode passar. Então, daí eu queria falar sobre a língua chavacano, né? Na verdade, que é uma língua crioula. O que as pessoas têm por crioulo é que crioulo é preto, né? As pessoas acham que línguas crioulas são... Na verdade, elas pensam que as línguas crioulas estão relacionadas a pessoas negras, né? A pessoas pretas. Mas, na verdade, as línguas crioulas, elas não estão necessariamente ligadas a isso, até porque a palavra crioulo, ela significa várias coisas para várias pessoas, dependendo da região, né, em que elas estão, do contexto e região que elas estão inseridas. Na verdade, a língua crioula, né, perdão, ela é uma língua de contato, né, que se dá, que surge, né, que ocorre através do processo de colonização. Então, o que aconteceu nas Filipinas foi a língua chavacano, né, que para eles é um crioulo. Ela é o crioulo mais antigo do mundo, é a língua crioula mais antiga do mundo, né, que se tem por registro, porque ela, se não me engano, ela surgiu lá por 1500 e alguma coisa, 1590. E o que é o crioulo, na verdade? O crioulo, ele é uma mistura de duas línguas majoritárias, né? Por exemplo, o português. Por exemplo, se eu vou na África se eu sou europeu, né, que chego na África, imponho a minha língua, e se tem outras línguas que são faladas ali, né, no continente, na região em que eles vão colonizar, eu forço a minha língua, porém, como as pessoas não conhecem, não falam aquela língua, elas vão tentar se aproximar da outra língua. Então, elas vão tentar tipo, se comunicar, facilitar o processo de comunicação, até porque tem uma grande diferença nas línguas nativas, né, nas línguas indígenas, nas línguas africanas, asiáticas, né, para as línguas europeias. A ortografia, a fonética, e várias outras coisas, né, a morfologia da língua é bem diferente das línguas europeias, então acaba que essas pessoas vão tentando facilitar o processo de comunicação, e daí esse processo de comunicação vai resultar numa coisa que se chama pidgin, né? O pidgin nada mais é do que quando eu misturo duas línguas, mas aquelas palavras, elas são subjetivas à pessoa que está falando, né? A pessoa quem tá comunicando, né? Então, por exemplo, se eu falo inglês, por exemplo, e vou para um país onde as pessoas falam uma outra língua, forço aquele processo de comunicação, aquela facilitação, né, da língua, e falo para essas pessoas que a palavra porta em inglês é door, e que na verdade eles têm uma outra prosódia, uma outra morfologia na língua, né? Então eles vão tentar relacionar essa palavra com a palavra nativa deles. E a mistura dessas duas misturas, né, de uma língua com a outra, vai se fundir, e a partir do momento em que pessoas, que essa mistura, ela se torna padronizada na mente das pessoas que falam,
ela vai se tornar uma língua crioula. Então, esse processo de mistura, ele se chama pidgin, né, na linguística, ele acaba se chamando pidgin, mas quando ele é padronizado, ou seja, quando eu tenho certeza de que a palavra porta é door, e não, por exemplo, e não outra coisa, é aí que ocorre o processo de padronização dessa língua crioula, né? Não em termos ortográficos, em termos reconhecidos por uma academia linguística, né? Da linguagem, não, mas pelas próprias pessoas que estão ali se comunicando, né? Eu queria só fazer uma pontuação. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas eu queria só pontuar. Pode falar. A respeito das questões linguísticas. Gente, acho que vocês já perceberam que eu me meto em todas as áreas, né? A respeito das questões linguísticas, eu não sou linguista, mas estudo muito linguística, então eu acho bastante apropriado falar a respeito disso. Nós temos que ter a noção de que existem... Eu arriscaria dizer de que existem duas formas de linguagem, né? A linguagem que ela é aquela que realmente acontece, que é dinâmica e que é viva, né? A língua no seu acontecimento e que acaba levando, né, a toda essa dinamicidade, essa questão cultural ampla, e a língua oficializada enquanto estrutura linguística nos seus aspectos gramaticais, lexicais e semânticos. Uhum. Tirando esses termos difíceis, o que eu quero dizer é que, né, a língua como instituída dentro da gramática normativa, dentro dessa série de regras, ela não é a língua viva, a língua que acontece, né? Há um grupo de pessoas, aqueles que são estudiosos, né, da linguagem, que estabelecem normas e regras. O que eu fico muito puto, inclusive, vou usar um pouco o linguajar mais chulo, quando as pessoas desconsideram um vocabulário que não está adequado e não é adepto da rigidez de uma gramática normativa, né, pelo simples fato dela ter um viés cultural. Eu posso dizer um exemplo bem claro e direto quando a gente fala, por exemplo, do linguajar das periferias, né? Quando a gente fala, mano, pode pá que o bagulho é louco, vou te chamar nas ideias, treta aqui, o bagulho tá ficando mal louco, não, é zica, pá, e tal. Quando a gente fala numa linguagem mais informal e periférica, isso não é demérito para ninguém, né? Uma grande cultura que se cria, inclusive de preconceito linguístico, é que você não pode falar de diversas maneiras, né, nos mais variados espaços, né? Tudo bem que a gente compreende que no ambiente universitário, por exemplo, é necessária uma linguagem mais erudita, até pela questão do próprio ambiente acadêmico. No entanto, isso não exclui o fato de que você não precisa manter essa erudição o tempo todo e que não se deve julgar variantes linguísticas. Assim como a variante linguística de uma linguagem com viés periférico não deve ser preterida, não deve ser subjugada, essas variantes linguísticas que o Crowley traz aqui para a gente, né, que são resultantes de uma série de processos históricos e que faz de uma única nação, né, que é a Filipinas, tão diversa, elas não podem ser preteridas também. Acho que o Crowley pode falar melhor disso, eu até gostaria que tivesse esse enfoque, o quanto que o inglês, né, tem, de certa forma, modificado tanto a linguagem da Filipinas que acaba, por essas influências da língua inglesa, né, que tem muito a ver também com o capitalismo, esse bombardeio dos Estados Unidos, acaba silenciando a própria cultura filipina nessa miscigenação do Taglish e do inglês. Sim. Uma coisa que eu queria falar antes, né, é que, assim, a diversidade cultural, linguística e cultural, né, ela não é muito interessante para alguns países, principalmente na Europa, na Ásia, tem alguns países que acabaram tentando reduzir, né, a certas línguas a dialetos. Por exemplo, o que aconteceu em países como a França. A França não fala só francês, né? As pessoas acham que, na verdade,
Na França só se fala francês, mas na França se falava outras línguas, né? Se falava o basco, o occitano, se falava algumas outras línguas que nem eu lembro mais, porque, tipo, a França silenciou essas línguas, reduziu elas a dialetos, né? Dizendo que, na verdade, essas línguas eram dialetos, então, quando você reduz línguas a dialetos, você reduz o status também de uma língua, né? Assim como a Inglaterra acabou forçando o inglês na Irlanda, então acabou meio que silenciando o irlandês a ponto de que ele tá quase extinto, né? Tá quase desaparecendo na Irlanda, assim como o gaulês, né? Que se não me engano, é gaélico que fala, na Inglaterra, que as pessoas não falam mais, ou elas estão perdendo por causa da força, né? Então essas coisas, elas estão ligadas. A questão da língua, ela está muito ligada também à questão do projeto de nacionalização, né, dos indivíduos, né? Porque, na verdade, quando uma pessoa fala uma língua diferente, eles acham que essas pessoas, elas vão se separar mais fácil, né? Então, o fato de que aqui no sul do Brasil eles queriam separar do Brasil e tornar, né, outro país, também tá ligado com a questão de que aqui no sul do Brasil muitas pessoas falam o alemão, né? Muitas pessoas falam o italiano ou línguas eslávicas, né? Então, o que ocorreu na China também é que na China não só tem o mandarim, né? Na China tem várias outras línguas. Então, o que a China fez para que a China ganhasse força como país, né? Como nação? Eles foram reduzindo, na verdade, algumas línguas chinesas a dialetos, até que elas perdessem o status social na sociedade chinesa, e essas pessoas acabassem perdendo, né? Que essa língua fosse morrendo, para que o mandarim fosse a língua de prestígio e a língua franca da China, né? Então, você tem ali o cantonês na China, você tem o xangainês, que tem se perdido cada vez mais, e que é uma língua, só que, na verdade, as pessoas falam que é um dialeto, né? Assim como o português e o espanhol também, né? Dizem que dependendo dos olhos, né, da pessoa, do linguista, pode ser uma língua, pode ser um dialeto. Então, essa questão de língua e dialeto, ela é uma coisa muito mais política, né? Porque, tipo assim, se você para pensar no espanhol e português, você consegue entender o espanhol, né? A gente consegue entender um pouco do espanhol. Então, e essas línguas, né, que foram reduzidas a dialetos, né, que eles dizem, na verdade, elas não pareciam nem com o chinês, elas não pareciam nem com o francês e nem com o inglês. Eles não conseguiam entender, né? Então, o que acontecia, né, é que, na verdade, isso está ligado muito com uma questão cultural, né? Está ligado muito com uma questão étnica, né? Por exemplo, tem o galego, né, no norte da Espanha, que, na verdade, dizem que é um dialeto do português, só que, na verdade, é chamada de língua galega, né? Então, alguns estudiosos, alguns linguistas vão falar que o galego tem um pouco dessa briga, né? Se é uma língua, dessa discussão, né? Se é uma língua ou um dialeto do português. Porque a gente, ouvindo, né, nós brasileiros, como a gente tem a língua nativa como o português, a gente consegue entender o galego muito mais do que o espanhol. Então, você tem esse questionamento, se é uma língua ou se é um dialeto. E quando uma língua é reduzida a um dialeto, ela perde status, né? Ela acaba perdendo status. Então, o que ocorre no caso das Filipinas, né? O caso das Filipinas é que nas Filipinas, todas essas que eu acabei de falar, que eu mostrei no mapa, são línguas. Só que, na verdade, o governo filipino passa para a própria nação, né, para os próprios filipinos, que é dialeto. O que é um dialeto, né, na verdade? Por exemplo, um dialeto para todo mundo, isso que você já se tem entendido para todos. Um dialeto é quando, por exemplo, nós do Brasil falamos a mesma língua que as pessoas do Nordeste, falamos que a pessoa da Bahia, que a pessoa do Rio Grande do Norte, que a pessoa do Piauí, de Tocantins, né, de outros lugares, né, do Brasil, Manaus, a gente fala a mesma língua. E o que vai se falar lá, na verdade, é um dialeto do português. Então, isso é um dialeto. Um dialeto é quando a gente consegue entender
né? O dialeto é quando a gente consegue entender uma língua, né? A mesma variante, né, da língua. O dialeto nada mais é do que a variante de uma língua, porque eles têm outras expressões, eles têm outro sotaque. Então, esse é um dialeto. E, na verdade, o que acontece, né? Que se passa para essas pessoas das Filipinas é que, na verdade, eles falam dialeto, quando, na verdade, quando você ouve uma outra língua dessas, que é chamada de dialeto, você não consegue entender nada. Então, ele já passa, né? Ela já passa, né, na verdade, para isso, né? Então, gíria, na verdade, são palavras, né? São palavras que são vocabulários e que formam um dialeto, estruturam um dialeto, porque, na verdade, o dialeto, gíria, né? Ele faz muito mais do que vai muito além, né? O Eu dialeto. acho que Pode falar. pontuar a gíria, ela não pode ser considerada um dialeto, porque não é uma outra organização linguística. Elas são alguns elementos, algumas palavras que variam, né? Tipo, uma pessoa da periferia, ela não deixa de estar falando português ao inserir algumas palavras da gíria no vocabulário dela. No entanto, é um grande passo para que, com o tempo, se houver os devidos distanciamentos linguísticos, de que um conjunto de palavras que está nisso que nós chamamos de gíria se torne futuramente um dialeto. Sim. Na verdade, isso é verdade, né? Na verdade, que se tem outra coisa também sobre o crioulo, né? É que o crioulo, ele não tá. As línguas crioulas, elas não estão relacionadas à raça, né? Normalmente as pessoas pensam que elas estão relacionadas à raça, mas na verdade elas estão relacionadas a contato, né? Então, tem branco que fala crioulo? Tem. Muitos brancos que falam línguas crioulas, né? E isso tem muitos crioulos. Também tem crioulos, né, que acabaram se perdendo, que acabaram sendo extinguidos. Quando Portugal colonizou vários países asiáticos, surgiram vários tipos de crioulos, só que depois que Portugal deixou, né, esses lugares, acabou que foi se perdendo esses crioulos, né? Na Índia, então, se falavam crioulos, na Malásia se falavam crioulos do português, no Caribe se fala um crioulo do português até hoje, que é chamado de papiamento, e no caso das Filipinas é esse crioulo que ainda resiste, né? É chamado de chavacano, né? Que é o crioulo, na verdade, de base espanhola. Então, todo crioulo ele vai ter uma base. Normalmente, essa base ela é de língua europeia. Não se tem relato... Bom, eu não conheço, né? Um crioulo de base, uma língua asiática, porque não tem, né? Então, é isso, né? Não, pode passar, Alberto. Aqui, como vocês podem ver, tá falando sobre a pronúncia, né? Tá falando sobre como é que se fala, como é que se escreve, como é que é a ortografia dessa língua. Então, você consegue perceber, se você fala espanhol, você consegue perceber que é crioulo, né? Que é uma língua que, na verdade, as pessoas vão chamar o crioulo de uma língua quebrada, né? Elas vão falar que, na verdade, o crioulo é uma língua quebrada, porque ele tem palavras, né? Ele tem palavras de uma língua europeia, de base europeia, só que, na verdade, ela é uma outra coisa, né? Tipo, ela é, na verdade, uma língua só, uma única língua, só que, na verdade, ela tem influência de outras, né? Pode ser que seja de uma ou mais. E no caso do chavacano, ele tem palavras do espanhol, né? Que, na verdade, é 80% de palavras espanhol, do vocabulário, né? Do léxico verbal espanhol. E a gramática ela é muito parecida com a do Tagalog, né? Com a do filipino, que acaba sendo essa mistura. Por exemplo, se eu ler aqui, por exemplo, el mayor parte de palabra na chavacano de Zamboanga estava de espanhol de México, mezclado com maga palavra nativa na Zamboanga, como el hiligaynon, cebuano e outro linguagem que está existia allá. El chavacano de Zamboanga é principal linguagem na cidade e por 400 anos está existia, principiada de ocupação de mala soldado espanhol no lugar hasta agora, né? Então, o que significa isso, né? A maior parte das palavras
chavacanas de Zamboanga vieram do espanhol do México, misturada com palavras nativas de Zamboanga, da Zamboanga, como o Hiligaynon. O Hiligaynon é uma língua, né, das Filipinas, e o cebuano e outras línguas, né, linguagens que já existiam lá. O chavacano de Zamboanga é a principal língua da cidade e por 400 anos já existe, né? Então ela foi principiada da ocupação dos soldados espanhóis no lugar até agora. É isso a tradução, né? Então você consegue perceber palavras do espanhol, mas você também consegue perceber palavras do Tagalog ou palavras de línguas filipinas. Colin, Então, oi, perdão. por favor, você conseguiria, por exemplo, só para a gente trazer um pouco já mais de Filipinas, trazer essa mesma fala em filipino, em Tagalog? Tá, eu vou falar, mas não tem nada a ver com esse dialeto. Ang karamihan ng mga salita sa Chavacano ng Zamboanga ay nanggaling ng Espanyol ng Mexico kasabay ng mga salita na taal na Zamboanga kagaya ng Hiligaynon. Kagaya ng Hiligaynon, Cebuano at iba pang mga lengguwahe na umiral na. Ang Chavacano de Zamboanga ay ang tanging wika ng siyudad at daan apat na taon ay umiral na. Iyan ay nang dahil sa okupasyon ng mga soldado Espanyol sa lugar hanggang ngayon. Pessoal, eu só pedi para ele fazer isso para vocês perceberem que algumas poucas palavras são perceptíveis no Tagalog porque tem a matriz espanhola, entendeu? A gente conseguiu ouvir umas 2, 3 palavras aí nessa tradução simultânea que o Cole fez, que são compreensíveis para nós porque tem matriz espanhola e o espanhol, ele é uma língua derivada do latim, assim como o português. Então a gente tem muita estrutura, né, lexical parecida. Léxico é a estrutura das palavras, né? Então a gente tem muita estrutura parecida das palavras. E por isso que a gente consegue entender algumas coisas. Assim como a gente consegue ver nesse dialeto que tem nesse dialeto a gente consegue ver nitidamente que tem uma influência espanhola gigante. Mas o Tagalog, mesmo não sendo a mesma questão desse dialeto, ele tem ainda influências espanholas, né? Eu aprendi isso com o Cole, e aí eu pedi para ele fazer essa tradução simultânea só para frisar isso. A Lívia quer saber quantas línguas você fala, Cole. Eu acho que eu falo 5. Agora eu tô aprendendo o indonésio, mas eu só consigo o básico ainda, falar o básico. Inclusive o indonésio ele é um pouco parecido com o Tagalog, porque é da mesma família linguística, né? Só que é diferente. Acaba que a gramática é diferente, então acaba que a gramática sendo diferente, tudo é diferente, né? Então eu falo espanhol, né? O português, o inglês, o francês, o Tagalog, e eu tô aprendendo o indonésio agora, que eu não posso dizer que eu falo porque eu não consigo me comunicar muito bem, mas é muito parecido com o indonésio, né? E assim, eu queria ressaltar uma coisa também, né, que no caso do Brasil, a gente não fala outras línguas porque se teve aquela questão acho que foi Getúlio Vargas, né, que proibiu o uso das línguas estrangeiras que eram faladas no Brasil, justamente para ter essa força, né, esse empoderamento, entre aspas, da nação brasileira. Porque as pessoas acreditavam que para uma nação ser forte, para um país ser forte, se tinha que falar só uma língua. Né? A gente não teve países, o Brasil não foi um país que lidou muito bem com essa diversidade linguística, né? Porque acreditavam que a língua ela estava muito ligada com a questão de nação, né? Então, por isso que no Brasil o português ganhou força, né?
Pode passar, Alberto. Peraí, vou passar. Só uma coisa, né? Já que a gente tá nessa vibe, eu queria que, se você puder, Cole, se não for chato, porque eu sei que é clichê, você se apresentar em todas as línguas que você sabe falar, pra gente fazer uma graça. Fazer uma pose, fazer um lacre aqui na oficina. Tá vendo, gente? Eu Ok. trago não só gente internacional, mas gente que sabe falar 5 línguas. Indonesia, né? Halo, nama saya Koli. Umur saya 22 tahun. Aku tinggal di kota Foz do Iguaçu, di sini, di Paraná. Aku sedang belajar bahasa Indonesia setiap hari karena mimpi saya pergi ke Indonésia suatu hari nanti. Isso foi Indonésia. Aí eu disse que eu tenho 22 anos, que eu moro aqui no Paraná, que eu tô aprendendo indonésio porque eu quero um dia ir conhecer a Indonésia. Foi o que eu falei. Ai, meu Deus. Espanhol. O Tagalog, eu acho que você já falou Tagalog, então fala espanhol, francês e inglês. Meu Deus. Hola, me llamo Coli, soy brasileño y hablo español siempre con mis amigos que viven conmigo, entonces por eso yo lo hablo, por eso nomás. Y yo también estudio en una universidad bilingüe acá en Foz y vivo cerca de Paraguay y Argentina, entonces por eso a mí me toca hablar español. Francés. Salut, je m'appelle Coli, j'ai 22 ans, je parle français depuis mes 14 ans. Je l'étudie parce que je veux aller en France un jour. Et voilà, c'est pour ça. Française. Hi guys, my name is Kali. I'm from Brazil. I'm 22 years old. I learn English because I think it's an important language for us to talk to people from so many places. So that's why I think you should learn how to speak English, even though I don't like it. Inglês. Acho que só, né? Sim, pessoal, então vocês viram aí, né? Que o Cole tem grande chance de trabalhar como diplomata ou aeromoço. E sabe falar várias línguas. Bom, aí perdão, pode falar. Não, pode continuar, só foi para fazer um... Porque assim, geralmente as pessoas falam, eu falo várias línguas, eu falo cacete, né? Porque tem gente que fala várias línguas, só fala nem falar oi, tudo bem, em inglês, né? Hi, how are you? Não sabe nem falar oi, tudo bem em inglês e diz que é poliglota. Então, assim, só pra gente não ficar nesse diz que me diz, né? E mostrar que o Cole não só estuda a teoria, como pratica as línguas das culturas que ele gosta, a gente fez essa pequena graça aqui. Sim. Então, a diferença, eu coloquei conflitos etnolinguísticos, né, para a gente entender o porquê, na verdade, a língua oficial das Filipinas é o filipino e não o Tagalog, né? Então, tudo começou quando as Filipinas se tornou independente, né? E eles colocaram o Tagalog como oficial porque era a língua falada na capital, né, das Filipinas. Então, era a língua da região da capital. Então, eles acabaram escolhendo o Tagalog como língua oficial. O que aconteceu é que o Tagalog nunca foi a língua mais falada das Filipinas, né? Era a língua somente da capital. Então, se tinha poucos falantes, mas eles decidiram ampliar essa língua para as pessoas aprenderem. Como são línguas parecidas, entre aspas, são línguas que têm a mesma prosódia, assim, a mesma morfologia do Tagalog, então os filipinos aprenderam rápido, né? Até porque se teve um reforçamento dessa língua, né? Nas escolas, então os filipinos aprenderam muito rápido. Mas, igual eu disse, eles aprendem na escola depois que eles já falam a língua deles da região, né? Então, o que acontece? A língua mais falada das Filipinas, na verdade, é o Bisaya ou o Cebuano, como estava no mapa, né? Então, era a língua mais falada por número de falantes, né? É igual a gente pensa assim,
A gente sabe que o mandarim é a língua mais falada do mundo, mas a gente vai aprender inglês porque é a língua franca do mundo, né? A língua de prestígio. Então, o que aconteceu nas Filipinas foi mais ou menos isso, né? O Tagalog é mais prestigiado porque é a língua da capital, e o Bisaya é a língua mais falada, porém não é da capital, é do sul das Filipinas, né? Das províncias das Filipinas. Então, o que acontece é que os Bisayas, eles ficaram bravos, né? Eles fizeram protestos e começaram a questionar o governo em relação a isso, né? Por que aconteceu, por que o Tagalog se tornou oficial e não o Bisaya, já que o Bisaya era o mais falado, né? Se foi questionado isso e, na verdade, então, o que aconteceu? Qual foi a solução do governo filipino, dos linguistas filipinos, para solucionar essa questão, né? O que ocorreu? Ocorreu que eles acabaram mudando o nome da língua porque eles falaram, a gente não vai falar Tagalog, a gente vai falar filipino, então todos os filipinos vão aprender o filipino, que na verdade era o Tagalog. Então, o que foi suposto, né? Foi suposto assim, foi proposto, né? Foi proposto que o governo, então, pegaria a palavra das línguas, vocabulário, né? Das línguas mais faladas das Filipinas e ia misturar com o filipino, com o Tagalog. Então, o vocabulário de uma língua filipina ia ser colocado nessa língua filipina e, na verdade, todo mundo ia falar filipino. Só que, como é que você passa línguas, né, palavras dessas línguas para todo mundo, sendo que nem todo mundo tem acesso à educação? Então, esse é um dos grandes problemas lá nas Filipinas, porque as Filipinas é um país muito pobre e não são todos que estudam, né, que têm acesso à educação. Então, o que ocorre lá é que esse projeto acabou não dando certo, né? Então, acabou que, na verdade, o filipino nada mais é do que uma mistura do inglês, né? De palavras, né, do Tagalog com palavras filipinas, né, de línguas filipinas. Só que, na verdade, não acabou não rolando isso e acabou meio que sendo uma mistura entre o Tagalog e o inglês, né? Então, o que aconteceu? Como a morfologia, né? A estrutura da língua, a morfologia do Tagalog, a estrutura do Tagalog, ela é muito maleável linguisticamente, ela é muito mais simplificada linguisticamente, né? Eles conseguiram misturar o inglês com o Tagalog muito fácil. Então, é uma coisa que a língua permite muito mais fácil do que o português, né? Se a gente for falar, a estrutura da língua, a estrutura do Tagalog permite uma maleabilidade muito mais suscetível, né? Ela é muito mais suscetível a se misturar do que o português. Isso em termos gramaticais, né? Estruturais, né? Da língua. Então, eles acabaram misturando, né? As duas línguas. E o que acontece? Como eles têm o inglês e o Tagalog como línguas oficiais, o filipino, né, como línguas oficiais, eles acabam misturando as duas línguas e acaba acontecendo esse processo que eu disse que é o pidgin, né, que é uma mistura do inglês com o Tagalog. Então, em uma região, que é a região da capital, por exemplo, eles falam muito esse Taglish, que é a mistura das duas línguas, mas você também ouve muito inglês, né? Então, o que acontece? O Taglish, ele não tem uma gramática, ele não é padronizado. Então, é muito subjetivo de quem fala. Então, por exemplo, eu que falo duas línguas, por exemplo, se eu falo duas línguas, o inglês e o Tagalog, eu vou misturar de acordo com o meu gosto, de acordo com o que eu quiser misturar. Então, isso faz com que não ocorra uma padronização desse pidgin, para que se torne crioulo. Então, o Taglish, na verdade, ele não é um crioulo, ele é chamado de dialeto justamente por causa disso, né? Porque varia muito de regiões para regiões, né? Então, tem regiões que vai se falar muito mais o Tagalog puro, entre aspas, né? O Tagalog sem palavras do inglês, e tem regiões que eles vão falar mais Taglish, né? Que é essa mistura das duas línguas. Então, pensando nisso, na capital, em regiões que são mais prestigiadas, né?
você vai ouvir muito mais essa mistura junto com o inglês do que o tagalog puro, né? Então, é aí que entra a questão do inglês. Nas Filipinas, se você não fala inglês, você é considerado burro, porque o inglês ele está relacionado com uma questão de conhecimento, né? Com uma questão de inteligência, né? Então, se eu falo inglês bem, eu sou considerado inteligente porque eu tive acesso à educação. E se eu não tiver acesso à educação, eu provavelmente falarei inglês lá, porque eu não estudei na escola. E o que é que acontece? Na televisão, você ouve muito inglês, porque eles são forçados, né, a ouvir inglês, e, e é isso que acontece. Então, tipo, eles são forçados a aprender a ouvir inglês, então eles são considerados. Então, eles têm que aprender de qualquer maneira. Se você não fala inglês lá, você é considerado burro. E se você não fala tagalog, você é considerado mais burro ainda. Porque lembrando que tem as regiões que não falam, né? Que acabam não falando o inglês, né? Ou o tagalog. Então, você não consegue emprego se você não fala inglês. Você não consegue várias oportunidades porque você não tem um nível de inglês bom. Então, essas pessoas que não têm educação, elas já são jogadas, né? Elas já são sem emprego, né? Elas acabam ficando sem emprego e acaba ainda. Aí é um déficit, né, na educação que eles têm lá. Mas é aquela questão, não é porque você não fala inglês que você é burro, né? Tem essa questão também de que, olha, eu não tenho. Não é porque eu não falo inglês que eu sou burro. Se fosse isso, né? Nós, todos brasileiros, seríamos burros porque a gente não fala inglês, né? Então, e só porque a gente não fala o português corretamente, assim como a gramática, né, as normas, é, não é porque a gente não é por isso que a gente é burro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque assim como o Alberto pontuou, a língua é viva e a língua falada coloquialmente, né, a língua do dia a dia, nem sempre ela vai seguir as normas gramaticais da língua, né, estruturadas por linguistas, etc, etc. Mas só para pontuar, né, Uhum. reforçar essa questão, a gente percebe por essa relação cultural que o Cog está expondo da Filipinas, né, que é muito comum esse processo excludente na sociedade capitalista a respeito principalmente do mercado de trabalho, né, já que o trabalho é a principal força motriz, aquilo que move, né, o sistema capitalista. Dando uma de sociólogo agora, né, e um tanto marxista, a gente pode falar então que o capital, ele desde o seu contexto de origem, né, tem movimentado o sistema nessa direção em que cada vez mais o trabalhador ele tem que atender às determinadas exigências desse processo de globalização, né, e processo de fortalecimento desses aspectos globais. O capitalismo ele vem caminhando junto com esse processo de globalização, então, tipo, ele não apenas incide mais de uma forma local, mas desde o começo do século XX, fim do século XIX, com as questões do imperialismo das grandes empresas multinacionais se expandindo pelo mundo, a gente vê um movimento do capitalismo que há uma série de exigências, né? E entre essas exigências a gente vê hoje no dia atual, né, o aprendizado de inglês, que para muitos não é uma língua que faz sentido culturalmente, mas que tem sido inserido em vários contextos, porque as pessoas, se não sabem inglês hoje em dia, acabam perdendo uma série de oportunidades de trabalho, né? As pessoas são excluídas. Então a gente está num processo que é muito complexo, né? Em que o inglês, por conta de ser a língua do país mais forte economicamente na atualidade, né, que é os Estados Unidos, ele acaba sendo uma imposição para aqueles que não sabem inglês, acabam ficando num universo bem limitado. Então, se aqui no Brasil nós temos as pessoas que não são falantes de inglês, né, com limitações, a ponto de ter serviços, empregos, né, mais simples, por exemplo, na academia, se você vai fazer uma pós-graduação, ou até em algumas graduações, é muito exigido que você saiba inglês.
porque você vai ter que ler artigos em inglês, vai ter que apresentar em congressos internacionais, você vai ter que apresentar em inglês. Então, se você não se adequa a esse sistema, acaba sendo excluído, né? E isso fica muito mais evidente em alguns países, por exemplo, como o Cog trouxe aqui para a gente da Filipinas, que eles não só são excluídos, né, de parâmetros mais complexos, como, por exemplo, a academia, né, os ambientes eruditos, os empregos mais importantes, como, pelo que o COG coloca para a gente, eles já são excluídos de empregos simples, né, de oportunidade de trabalho, de se inserir no mercado de trabalho bem mais simples. Esse é um processo que, se a gente não tomar certa consciência e lutar contra, em breve isso vai estar em todos os países. Ao passo que, se continuar como estamos com essa questão, né, tão colonizadora do pensamento, porque isso é uma colonização do pensamento, né? Só porque um país ele tem a detenção da questão econômica, nós temos que falar a língua dele. Isso é uma colonização do pensamento e uma colonização cultural. Então, se não tomarmos consciência e lutarmos contra isso, em breve, para ser pedreiro, e não estou desmerecendo pedreiro de forma alguma, gente, mas para ser pedreiro, nenhuma das profissões que eu vou citar agora, mas em breve, né, todas elas são digníssimas, mas em breve, até para ser pedreiro, lixeiro ou jardineiro, vai ter que saber falar inglês ou algo do tipo, né? A gente não tem como prever cenários, né, até porque atualmente a gente tem aí a China crescendo como uma grande potência e tal, mas imagina que, por exemplo, a China, num cenário meio maluco, tome o lugar dos Estados Unidos como próxima potência mundial. Todo mundo vai ter que aprender a falar chinês para poder trabalhar, para poder existir, né? Isso vai contra as próprias questões culturais, né? De como uma cultura se organiza. A Lívia perguntou, mas como que luta contra o uso de uma língua no mundo? É complexo dar uma resposta a respeito disso, Lívia, mas eu acredito, né, que a primeira coisa é a gente valorizar a nossa cultura e buscar estratégias de valorização dessa cultura, né? Então, por exemplo, quando vocês entrarem na universidade, vocês vão ter vários projetos de extensão, de iniciação científica, que vocês podem repensar para chegar à população. Porque a grande merda na universidade, literalmente falando, é que as coisas que são produzidas dentro da universidade ficam dentro da universidade. Vão para as bibliotecas, vão para o fundo da gaveta. Então, tipo, vocês que estão aí tentando entrar na universidade, eu acredito que quando entrar lá, é uma obrigação moral e social pensar na valorização das questões culturais e que isso chegue à população. Então, por exemplo, principalmente as pessoas que vão para os cursos de humanas, é possível fazer vários projetos que tragam essa valorização cultural, essa valorização, né, que é nossa mesmo, sabe? E é um grande problema, por exemplo, quando a gente fica valorizando música, filmes e etc., norte-americano, estadunidense, para ser mais específico, e nós, por exemplo, desvalorizamos a produção fílmica nacional, a música nacional. A gente sabe que há limitações da música e da produção artística nacional. É claro que há. É óbvio que um filme hollywoodiano ele vai ter uma produção melhor do que a nossa. Porque eles têm muito mais recursos, eles detêm os poderes e detêm todas as tecnologias que nosso país não tem, né? Agora, isso não implica que nós devemos desvalorizar nossa própria cultura, né? E, pelo contrário, nós temos que reafirmar nossa cultura para que esse processo de globalização não aliene ainda mais do que já tem alienado, né? Então, se tiver uma roupa com bandeira dos Estados Unidos, queima hoje em casa, tá, gente? Sessão de descarrego pode queimar, tá bom? Liga a novela, liga lá no canal da sessão de descarrego e bota fogo na bermudinha, na blusinha que tem bandeira dos Estados Unidos hoje, tá bom? Mas uma última questão só que a Lívia apontou lá atrás que eu não quero deixar de responder
Ah, a bateria tá acabando. Pra variar, eu dei esse vacilo. Só um minuto. Pode continuar falando, Cog. Depois eu pontuo. Eu tenho que pegar o carregador. Peraí. É que. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele não. Passa o slide. Peraí, só tô botando pra carregar aqui. Tá. Eu preciso lembrar que eu tenho que deixar carregando nas oficinas. Eu acredito que no próximo slide eu coloquei sobre as línguas que influenciaram, né, o Tagalog. Uma dessas línguas, né, das línguas que das línguas que influenciaram o Tagalog foi o espanhol, né? Então se tem muita palavra, muito vocabulário, né, muita palavra em espanhol no Tagalog, por exemplo, né? Primeiro o espanhol, depois o malaio, né, que é malaio indonésio, né, que é a mesma coisa. Depois o inglês, que também tem muitas palavras de inglês no Tagalog, e tem o sânscrito. Eu não sei se vocês conhecem, mas o sânscrito ele foi uma língua franca na Ásia durante muito tempo, e ele era usado aquele alfabeto da indiano, sabe? Ele se chama Devanagari. O tamil também é uma língua que é falada no sul da Índia. O árabe também influenciou o Tagalog, né? O mandarim, que como eles estão perto, tem muitas palavras que são, né, do mandarim. O japonês, né, que pela colonização também tem bastante palavras. E por último, e a mais incomum, foi o Nahuatl, que é uma língua indígena do México, né? Então essa é a coisa mais doida, né? Porque quando as Filipinas foi colonizada pelos espanhóis, a maioria dos colonizadores eram nascidos no México, né? Eles eram do México e eles eram levados para as Filipinas, né? Para a questão da colonização, né? Para colonizar os mexicanos, os filipinos, perdão. Só que eles eram espanhóis, entre aspas, né? Nascidos no México. Então eles eram chamados de crioulos. Eles eram chamados de crioulos porque eles eram espanhóis nascidos no México. E eles falavam uma língua, né, que é falada no México até hoje, que se chama Nahuatl. Acho que é Nahuatl, não sei. É uma língua que é falada no México até hoje, e é uma língua indígena. E como eles eram levados, né, como eles eram levados para as Filipinas como soldados, eles passavam as palavras dessa língua indígena para o Tagalog. Então é muito incomum essa questão, essa mistura que se teve, né? Porque tem bastante palavras do Nahuatl, dessa língua indígena, né? No Tagalog, e é uma coisa muito incomum, até pela distância. Tem um preconceito com latino na Espanha, não tem? Como assim preconceito? Da questão de latino-americano na Espanha? Eu acredito que isso tenha em todo lugar, né? Porque, tipo assim, a questão do latino-americano, ela é muito engraçada, né? Porque nós aqui, como latinos, né? Nós aqui, como no Brasil, não se tem tanta essa identidade latina como se tem em outros países, né? Até porque a gente fala português, então latinos, né? Aqui na América, né? De geral, a gente pode considerar latinos entre aspas, né? Os brasileiros que falam português, que é uma língua proveniente, é uma língua latina, né? O francês, que se tem no Haiti, no Haiti também é falado francês, mas eles também falam crioulo haitiano, que é uma mistura de línguas africanas com o francês, só que ninguém vê os haitianos como latinos, né? Tem o francês que é falado no Canadá também, na região de Quebec, na província de Quebec, e tem o espanhol que é falado em quase todos os países. Só que é aquela coisa, ninguém vê os canadenses que falam francês como latinos, né? Porque é uma questão que ela tá muito ligada também à raça, né? Então as pessoas acham que você ser latino tem muito a ver com a questão da raça. Então, por exemplo, uma pessoa que é latina, normalmente ela vai ser morena,
ela vai ter o cabelo liso, ela vai ter mais traços indígenas. Então, por isso que se tem, principalmente nos Estados Unidos, como se tem muitos imigrantes de países latinos, né, que falam espanhol, eles vão englobar tudo numa caixinha e falar que tudo é latino, né? Então eles vão achar que o latino é ser moreno do, com traços indígenas, né? Então eles vão acabar meio que colocando o latino como uma etnia, né? Como um único grupo e que tem só uma cultura. Só que na verdade não. Na verdade o latino ele tem várias culturas e latinos tem dentro da América Latina você tem vários países, muito mais do que países que falam inglês. E por isso acaba sendo um termo que, na minha opinião, né, acaba sendo um termo racista, né, nos Estados Unidos, né, porque, na verdade, o latino ele só tá ligado à língua, né, porque se você for falar de cultura, muitas vezes os países latinos têm culturas que são muito diferentes umas das outras, né, o que liga os latinos são a língua. Muitas vezes, sim, se tem culturas que são, sei lá, músicas, né, por exemplo, tem salsa, reggaeton, é, se tem salsa, reggaeton, se tem merengue, cúmbia, que são escutadas em países que falam espanhol, mas a gente não ouve aqui no Brasil porque a gente não fala muito, a gente não fala espanhol, então acaba que a gente não ouve essas músicas que são consideradas músicas latinas. Perdão. Como que é? Belchior? Belchior? Quem é Belchior? Eu não conheço É um Belchior. cantor, eu acho que a Guiva está se referindo a uma música. Eu sou apenas um rapaz latino-americano. É uma música de um cantor, Belchior, um cantor que faleceu há alguns anos Ah, atrás e que compôs a música como nossos pais da Elis Regina. é. Não sei como Ele eu. tem Não uma sei como música que eu. tem uma letra de só um rapaz latino-americano. E acho que ela tá É, falando que a gente pode se apropriar, mesmo não sendo um aspecto cultural único, etc. É isso, Lívia? sim, porque querendo ou não, a gente é latino, né? A gente fala a mesma língua, fala uma língua, né? Proveniente do latim. Então a gente também é latino, né? Só que o latino ele só se dá para as pessoas que são, né? Da América. Aí por isso que é América Latina. O termo é usado só em América Latina, né? E em países europeus, né, que falam línguas provenientes do latim, eles não são chamados de latino, de latino, né? Porque na verdade, latino é um termo que nasceu aqui na América, né? Então a gente sim é latino-americano, mas não necessariamente a gente é 100% unido como os outros países, com os outros países, né? E a gente não fala a mesma língua, então também isso é um problema que acontece aqui, né, que a gente nunca ouve falar de vários países da América Latina porque a gente não fala a mesma língua, a gente muitas vezes não entende, então não se tem tanta união assim como as pessoas pensariam que tem. Tem uma questão também nos Estados Unidos que as pessoas acham que os latinos não são brancos, não tem latino negro. As pessoas acham que latinos são só pessoas morenas com aparências indígenas, né? Com traços indígenas. E na verdade isso não é uma coisa muito generalista, né, falando, porque no Brasil se tem brancos, se tem negros, se tem pessoas asiáticas, então eles não consideram pessoas asiáticas que falam português latinas, eles consideram asiáticas porque o latino é uma questão de miscigenação e é uma questão de fenótipo até para as pessoas dos Estados Unidos, né? Agora, só para pontuar uma questão que a Lívia falou, né? Eu não vou deixar de responder nenhuma questão, só para. Então, só trazendo, a Lívia falou sobre o francês. De fato, no começo do século XX, o francês ele era uma língua muito benquista, mundialmente falando. Então, as pessoas, por uma questão de se mostrar como erudita e como uma pessoa de autoconhecimento, e chique mesmo, uma questão de, né, ter classe, as pessoas aprendiam francês ali na década de 20, 30, em todo mundo. Hoje o francês é uma língua bastante
né, lateral em termos de importância. Mas, por exemplo, quando a gente vai na França, por exemplo, eles ainda têm síndrome de eu sou o foda. E se você chega na França, por exemplo, eu já fui para a França, por isso que eu posso falar. Se você chega na França e você tenta falar inglês com eles, eles te ignoram, né? Por quê? Porque a França ela teve uma expressividade muito grande, principalmente entre o final do século XIX e começo do século XX, e por isso ela tinha ali, né, a sua importância. Também tem essas questões históricas, Lívia, né, de desavenças históricas aí com outros países, né? Mas a França, ela, além das questões históricas de divergência com a Inglaterra, ela também durante muito tempo teve um espaço no cenário mundial bastante considerável por sua economia, sua cultura, etc. Coisa que na atualidade já é uma questão mais histórica do que realidade mesmo, né? Mas eles ainda têm esse senso de grandeza que eles acreditam, né, que você tem que respeitar essa cultura francesa, o que eu acho muito impositivo, inclusive. Assim como em toda a Europa, principalmente, né, já que o berço do narcisismo é europeu, em toda a Europa eles têm um certo preconceito com outras culturas, né? Então, durante os 2 anos que eu morei na Europa, as pessoas, elas um tanto que subjugavam brasileiro e outras culturas, diziam para mim, por exemplo, por que que você não volta para o Brasil, né? O que que você está fazendo aqui? Porque tipo aquela xenofobia mesmo, sabe? E é muito comum essa xenofobia europeia, né? De outras culturas. Então, tipo, há preconceito com o latino, com o asiático, com o africano, com qualquer etnia que não seja daquela caucasiana europeia, né? Sim, e durante muito tempo, é, a França era o que determinava a cultura para a Europa, né? Era o que falava o que determinava a cultura, definia a cultura para a Europa, tanto que tinha muitos lugares por exemplo, na França tinha eram faladas outras línguas, como eu já havia pontuado, né? Então, na Alemanha, por exemplo, era mais falado francês do que no sul da França, por exemplo. O francês era mais falado na Alemanha do que no sul da França. Então, você consegue perceber que a França, durante muito tempo, ela foi sim uma língua franca, né? Na Europa, porque é por isso que, respondendo a pergunta da Lívia, é por isso que o francês era ensinado nas escolas no Brasil. Porém, depois, pela essa questão de que a França só ela era que era a hegemonia, né, do mundo, ela que quem definia o que era a cultura para o mundo, a cultura erudita para o mundo, que depois veio o inglês, né? Então, por isso que eles têm um pouco desse ressentimento de que eles têm que se impor, eles têm que se impor, né? Eles têm que agora eles têm que aprender o inglês e antigamente as pessoas se impunham para aprender o francês. Então eles estão se readaptando ainda nesse processo de que antigamente eles falavam com todo mundo em francês, todo mundo falava francês, aprendia francês, né, ou grande parte da população, para falar com eles em francês. Então eles se desacostumaram, né? Eles tiveram que se readaptar, né, a falar somente agora o inglês. Então o francês já deixou de ser uma língua de prestígio, né? Assim como agora o inglês e provavelmente futuramente ele vai ser substituído, né? A gente não sabe se vai se manter ou se vai ser o inglês, ou se quer dizer, se vai ser o mandarim, porque o mandarim agora está com muita força, mas você consegue perceber que em muitos lugares a aprendizagem do mandarim ela cresceu muito, né? Ela cresceu muito. Então tem vários países que, porque se tem muitas multinacionais chinesas, principalmente na África, em África, né, tem muitas pessoas que estão aprendendo o mandarim e não o inglês, né? Por causa dessas multinacionais chinesas que se tem ali, né? Bom, mas vamos então, acho que encaminhar um fechamento em relação a Uhum, Filipinas. Não uhum. sei, passa para o próximo slide? Ah, já Eu estava acho que acabou, né? tá no final. No caso, era só mostrar os vídeos daí, né? Eu vou tentar apresentar os vídeos aqui, espero que dê certo. Hum, Peraí.
Não, se não puder. Isso, salamat é obrigado, é uma palavra que vem do árabe, inclusive. Salamat em árabe significa tipo bom. Em indonésio, salamat é tipo selamat hari. Em indonésio significa bom dia, né? Então então você consegue perceber, né? Que é uma palavra do árabe. Deixa eu só parar a apresentação aqui que eu vou Tá. tentar apresentar pelo celular para poder passar aqui. Tá. Selamat. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Esse aqui é o. Mas acho que não vai sair som. Não sai o som? Não, coloca, mas acho que não vai sair. Não tá saindo? Não, não tá. Imaginei que não fosse sair. Não tem Nem... problema se você não conseguir mostrar. Não tem problema se você não conseguir mostrar. Você pode, sei lá, compartilhar os links mesmo, que é bem mais fácil, né? Eu vou compartilhar os links aqui. Eu coloquei embaixo, por último, né? O Alberto vai mandar. Eu coloquei uma música, né? Que os filipinos eles gostam muito de música. Lá é o país que mais tem karaokê por família. Eles têm 2 aparelhos de karaokê por família, então eles gostam muito de música. E eles amam, né, cantar. Então lá você consegue ver crianças de 6 anos cantando Whitney Houston à perfeição. E para eles é normal, né? Então eles gostam muito de música. Então você vai ver que os filipinos eles são bons cantores, né? Se vocês procurarem vídeo deles cantando, você vai conseguir perceber isso. Eles valorizam bastante quem tem voz muito forte, muito poderosa, né? Voca... Pera aí que eu vou compartilhar os vídeos, é que eu tive um probleminha aqui. Tá. Se tiverem alguma pergunta enquanto isso, é... não encheu não, é bem legal receber perguntas. Pessoal, podem perguntar alguma coisa. Eu estou aqui compartilhando os vídeos, mas podem ir tirando dúvidas ou colocando, pontuando algo. Não precisa ter vergonha e é até bom que participem. Apesar de estarmos em poucos aqui, é legal que tenha essa participação e que a gente interaja. Tem alguma questão das Filipinas ou desse cenário linguístico-cultural que a gente trouxe aqui, mencionou aqui, que vocês gostariam de pontuar? Gostariam de falar alguma coisa, fazer um comentário? Eu acabei de compartilhar todos os vídeos aqui, aí eu queria saber só de vocês se há alguma coisa que vocês gostariam de falar a respeito. Como é que é esse negócio que a Lívia tá falando, Cláudia? Você sabe dizer? Eu não conheço. Ah, é que lá tem bastante pessoa. Como é um país muito pobre, eles acabam querendo casar com pessoas dos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos o dinheiro é dólar, né? Então, nesse programa que ela falou, tem várias questões. As Filipinas acabam se envolvendo com pessoas dos Estados Unidos por causa do dólar e por questão de que elas podem ter uma vida melhor morando nos Estados Unidos, né? Então, o sonho dos filipinos, na maioria dos casos, é ir para os Estados Unidos para ter uma vida melhor. Então, por isso que elas se sujeitam, né? Pode ser que tenha amor envolvido, né? Mas a gente duvida muitas vezes, né? Aí a gente vê as problemáticas das questões sociais, né? Que tipo, É.
o quanto que as questões econômicas, políticas, etc., influenciam em culturas, decisões, modos de vida, estilos, comportamentos e tudo mais na sociedade. Acho que a oficina de hoje foi bem nesse sentido, né, da gente trazer aqui para a pauta um pouco dos aspectos culturais, sociais, políticos, né, das Filipinas e de outras nações que a gente acabou citando aqui várias, né? E Uhum. aí eu queria então agradecer ao Cole pela participação. Se alguém tiver alguma questão mais, pode colocar. Não sei se tem. Mando no grupo sim os links dos vídeos. Na verdade, a intenção era apresentar os vídeos, mas a conversa acho Uhum. que vale muito mais a pena, porque o vídeo vocês podem ver depois, né? Uhum. E é isso, eu queria agradecer ao Cole, ou João Gabriel, como vocês queiram chamar, pela participação hoje, né? A Uhum. oficina vai ficar gravada porque infelizmente hoje a participação foi bem baixa, né? Mas não tem Uhum. problema, porque a gente sabe que o momento EAD sempre é uma dificuldade de acessar a internet, ainda mais no sábado pela manhã. Então ela vai ficar Uhum. disponibilizada no Google Classroom para vocês poderem acessar, né? Pretendo colocar uma atividade referente à oficina depois para só para vocês poderem refletir, uma coisa bem basiquinha, nada muito demais assim, estressante, etc. É isso. Agradecer ao Cog por essa profusão cultural que nós tivemos hoje pelo sábado de manhã. Agradecer a vocês que estiveram aqui com a gente. Quem vai assistir depois, uma boa oficina. Espero que tenha tido uma boa oficina quando chegar nessa parte final do vídeo. E muito obrigado, Cog. Valeu. Obrigado, muito obrigado por todos que estiverem, né, que estiveram aqui. E é isso, né? Para aprender sobre, que quiseram aprender, saber sobre uma coisa diferente, né? Porque normalmente a gente está mais acostumada com a China, o Japão, a Coreia, e é legal a gente saber também sobre um outro lado, né? É isso. Pessoal, então até a próxima oficina, né? Novamente obrigado por quem esteve aqui. Bom sábado, bom final de semana. A gente vai se comunicando. Até mais, pessoal. Ok. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Cog. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal.